Olá, meus amigos, sejam bem-vindos ao vídeo desta semana do canal Atalaiando o Mundo. Depois de conhecermos as maravilhas realizadas por Deus na vida do seu servo, o irmão André, e na vida dos crentes búlgaros que vimos no último episódio, livrando-os de problemas com as autoridades búlgaras pelo simples fato de proclamarem a palavra de Deus, agora vamos saber como se desenrolou a missão de contrabandear Bíblias para a Romênia. Vamos saber como viveram esses irmãos em Cristo romenos lá nos anos 50, durante o domínio da antiga União Soviética. Então, após a vinheta, iniciaremos a nossa jornada desta semana. Então vamos a uma pequena contextualização do que estava acontecendo na Romênia nesse período. A exemplo do que ocorreu na Bulgária, também a princípio a Romênia manteve-se ao lado dos países do eixo durante a Segunda Guerra Mundial, ou seja, era aliada de Alemanha, Itália e Japão. Com a Romênia chegando a lutar ao lado da Alemanha na fracassada tentativa de invasão da Rússia na famosa Operação Barbarossa. Apenas no final da guerra, no ano de 1944, um golpe de Estado derrubou o governo que era favorável aos alemães, passando a ter um governo que apoiava os aliados, ou seja, os Estados Unidos, a Inglaterra e Rússia, que venceram a guerra. Com o final da guerra e a ocupação do leste europeu pela União Soviética, a Romênia se torna uma república popular comunista em 1947. E é neste contexto que nós vamos ver a história contada pelo irmão André. Fatos descritos no vídeo anterior, nos diz o livro Contrabandista de Deus que André e Petrov foram visitar o senhor Abraão em sua tenda nas montanhas de Rodop. Ao chegarem à aldeia mais próxima, eles não sabiam exatamente aonde Abraão morava e estavam próximos ao poço artesiano da cidade que servia aquele pequeno vilarejo e encontraram o senhor Abraão exatamente no poço, bebendo água. Ele havia ido ao vilarejo como costumeiramente fazia de 4 em 4 dias para comprar pão. Após abraçarem-se e empreenderem uma subida da montanha até a tenda de Abraão e a sua esposa, subida que demorou 2 horas para ser completada, e nesse período Abraão foi contando a eles que tinha entregado a última Bíblia que André havia trazido na semana anterior. Ao chegarem à tenda de Abraão, ele deu-lhes as boas-vindas e eles tiveram a oportunidade de conhecer a sua esposa, que nas palavras de André, saiu para recebê-los tão bem arrumada como se estivesse habituada a receber visitas todos os dias. Pequenina e olhos azuis brilhantes como os do Abraão. André nos diz, entre aspas, que olhou para aquela mulher que outrora provavelmente tivera uma casa repleta de tapetes, móveis, roupas, empregados, pois eles haviam sido ricos. E o André ficou pensando que jamais havia visto um rosto mais satisfeito com as condições de vida que o dela. Ela o serviu algumas frutas que pareciam ser cerejas azuis e mel silvestre. Eles comeram pouco, pois não sabiam o quanto que o casal tinha daquele alimento para si. Ficaram pouco tempo, pois não queriam fazer o caminho de volta depois que escurecesse. E eis que chegou a hora de prosseguir viagem, desta vez para a Romênia.
Grande parte da fronteira entre Bulgária e Romênia tem como divisa o famoso rio Danúbio. Mas vejamos nas palavras do próprio André como se deu essa experiência de cruzar a fronteira romena. Levei 4 horas para atravessar a fronteira romena. Quando chegar à barreira do outro lado do Danúbio, dissera para mim mesmo: bem, estou com sorte, só meia dúzia de carros, isto irá depressa. Quando se passaram 40 minutos e o primeiro carro estava ainda sendo inspecionado, pensei: coitado, certamente eles desconfiaram dele para levar tanto tempo. Mas quando aquele carro finalmente saiu e a inspeção seguinte levou meia hora também, comecei a ficar preocupado. Literalmente, tudo o que a família estava levando teve de ser tirado para fora do carro e espalhado no chão. Todos os carros da fila precisaram passar pela mesma rotina. A inspeção do quarto carro levou bem mais de 1 hora. Os guardas levaram o motorista para dentro do prédio e conservaram-no ali enquanto removiam calotas, revistavam o motor e removiam bancos. Deus querido, disse eu, quando por fim havia só um carro na minha frente. O que é que eu vou fazer? Uma inspeção minuciosa revelará aquelas Bíblias em romeno imediatamente. Senhor, continuei, sei que nenhuma esperteza da minha parte poderá fazer-me passar livremente por essa inspeção alfandegária. Será que eu posso pedir um milagre? Vou tirar algumas Bíblias e deixá-las em um lugar em que elas possam ser vistas facilmente. Então, Senhor, eu não poderei depender dos meus estratagemas. Estarei dependendo inteiramente de Ti. Enquanto o último carro estava passando por aquela inspeção minuciosa, tirei várias Bíblias do lugar onde as escondera e empilhei-as no banco ao meu lado. Era minha vez. Fiz o Volks avançar devagar e estacionei perto do oficial que estava do lado esquerdo da estrada. Estendi-lhe meus documentos e fiz menção de sair. Mas seu joelho estava contra a porta, conservando-a fechada. Ele olhou para minha fotografia no passaporte, rabiscou qualquer coisa nele e estendeu-o de volta bem debaixo do meu nariz e abruptamente fez sinal para que eu fosse embora. Certamente não se haviam passado 30 segundos. Dei partida no carro e avancei vagarosamente. Será que eu deveria estacionar adiante, fora da estrada, onde o carro seria inspecionado? Será que eu... Certamente não. Fui indo devagar, só o pé sobre o breque, mas nada aconteceu. Olhei pelo espelho retrovisor. O guarda estava fazendo sinal para o carro seguinte parar e indicando ao motorista que ele devia sair. Avancei mais uns metros. O guarda estava mandando o motorista do carro que estava atrás de mim abrir a tampa do motor. E então eu já estava longe demais para duvidar que eu passara mesmo por aquela barreira incrível no espaço de 30 segundos. O meu coração estava batendo disparado, não pelo entusiasmo de ter passado, mas pelo entusiasmo de ter podido ver o meu Deus operando de maneira tão espetacular. André afirma que quando começou a viagem à Bulgária e Romênia, tinha a impressão de que ambos países seriam parecidos na forma de tratamento às igrejas e aos cristãos. Porém, percebia agora que eram 2 lugares muito diferentes. Entre os próprios crentes dos países da Cortina de Ferro, a Romênia era conhecida como a estufa do ateísmo, numa referência às estufas para plantas que permitem, ao controlar as condições climáticas internas como temperatura, umidade e luminosidade, propiciar um melhor desenvolvimento das plantas. Pois é, os crentes da Cortina de Ferro
afirmavam que a Romênia era uma estufa para o desenvolvimento do ateísmo. Ela era o local onde a Rússia testava suas experiências antirreligiosas, com um rígido controle da Igreja pelo Estado, com pressões econômicas sobre os crentes, semeando a suspeita entre os líderes religiosos, confiscando propriedades, restringindo cultos e proibição total de atividades evangelísticas. Isto era o que eu poderia esperar encontrar na Romênia. Vejamos o que nos diz o irmão André. Logo que atravessei a fronteira, senti que o controle policial era intenso. Parecia que em cada aldeia havia uma barreira policial. Os soldados faziam parar todos os aldeões que passassem de bicicleta pelo vilarejo. Onde ele estava indo? Qual era a sua profissão? Mesmo eu, com a relativa liberdade de um turista, vi meu passaporte ser carimbado com o nome das cidades que iria visitar e as datas em que eu deveria chegar em cada ponto do meu itinerário. Descobri o quanto aquele controle era severo quando cheguei a uma encantadora cidadezinha a cerca de 80 quilômetros de Cluj e decidi, visto que já estava ficando tarde, que seria bom passar a noite ali. As autoridades locais ficaram surpresas só pelo fato de eu pedir aquilo. Mas, senhor, disseram eles, olhando para o meu cartão de turista, o senhor está sendo esperado em Cluj, lá pela hora do jantar. Se sair daqui já e correr bastante, o senhor ainda tem tempo de chegar lá. Não querendo criar caso por causa de algo tão insignificante, fiz o que eles queriam. Corri para Cluj, chegando exatamente quando o refeitório do hotel estava fechando e encontrei a mesa posta para mim, o hors d'oeuvres preparado e até uma pequena bandeira holandesa espetada elegantemente no centro da mesa entre os copos. Só para explicar, hors d'oeuvre é uma palavra francesa para aperitivo ou entrada, como conhecemos em português, aqueles petiscos que são servidos antes do prato principal, um patezinho com pão e coisas parecidas. André continua sua história nos dizendo que, apesar do controle dentro da cidade onde ele estava hospedado, ele tinha certa liberdade de deslocamento. Como era um domingo, ele queria ir a uma igreja e perguntou ao porteiro do hotel aonde havia uma. O porteiro, meio desconfiado, disse que não haviam muitas por lá e que o André não entenderia o idioma, querendo desencorajá-lo. O governo romeno havia adotado uma tática diferente da Bulgária. Lá, a técnica era de obrigar o registro das igrejas e pregadores. Na Romênia, eles haviam agrupado as diferentes denominações. Os prédios e patrimônios eram comuns de todas as denominações e os horários de culto foram unificados. Se uma igreja tinha poucos membros e ficava com bancos vazios, o prédio era tomado pelo Estado e as pessoas tinham que ir para outra igreja mais próxima. O governo permitia 2 reuniões da igreja por semana, nos sábados e nos domingos. Como o sábado era dia de trabalho, quase ninguém ia à igreja nesse dia. Em contrapartida, nos domingos as reuniões eram longas. André disse que chegou a uma igreja naquele domingo por volta das 10 horas e o culto havia iniciado 1 hora antes. E só conseguiu um lugar para sentar porque o reconheceram como estrangeiro, visitante, ficando assim espremido ao lado do órgão pelas próximas 3 horas. Na hora do ofertório, como ele foi o primeiro a receber a salva para depositar a oferta, ele colocou em moeda romena o mesmo valor que depositaria em sua igreja na Holanda. E André não era rico, muito pelo contrário,
Na Holanda ele era considerado uma pessoa muito pobre. Porém, ele viu que as demais pessoas depositavam valores muito inferiores ao que ele havia depositado e alguns até faziam troco da oferta. Por exemplo, a pessoa podia dar 5, mas só tinha uma nota de 10, ele punha nota de 10 e pegava 5 de troco. Aquilo chamou a atenção de todos para André, e quando o último colocou a sua oferta, levaram a salva de volta a André para que ele pegasse o seu troco, pois achavam que, por ter sido o primeiro a ofertar, como não tinha troco, ele não pôde trocar o seu dinheiro. André diz que ficou muito confuso sobre o que fazer, pois poderia parecer uma ostentação ofertar o valor que havia dado, que era muito aos olhos daquelas pessoas. Mas, por outro lado, a oferta era dos irmãos holandeses e não apenas dele. Como não falasse romeno, falou em alemão. Levantou-se e disse: essa oferta não é minha, mas dos crentes da Holanda para os crentes da Romênia. Felizmente havia um homem na congregação que entendia alemão e traduziu para a igreja. André fala sobre a expressão dos crentes enquanto o homem traduzia. E diz: enquanto o homem interpretava, eu observava a fisionomia das pessoas e mais uma vez via a interrogação incrédula, a esperança alvorecendo. Então não estamos sozinhos, temos irmãos em outros lugares, temos amigos que não conhecemos. Aquilo possibilitou André ter alguém para conversar em um idioma que ele conhecia, e ao final do culto procurou o homem que havia traduzido sua fala. Descobriu que o homem era o secretário-geral da denominação, mas que não estava disposto a conversar em particular com André, dando inúmeras desculpas evasivas e retirando-se rapidamente. André ficou confuso com aquilo e seguiu-o a uma pequena distância, imaginando que o homem não queria ser visto conversando com um estrangeiro em público. Viu que ele entrou em uma casa e aguardou uns 15 minutos até que a rua ficasse deserta, e então bateu na porta. O homem que o espreitava de dentro da casa abriu a porta e puxou André para dentro rapidamente, fechando a porta e em seguida perguntando: o que é que você quer? Mais uma vez, não posso deixar de observar o que esses regimes tirânicos fazem com as pessoas e seus relacionamentos, tornando inseguro conversar com uma pessoa na rua ou em sua própria casa. Isso é o controle estatal que vemos muitos países proclamarem como um ideal a ser alcançado, sob o pretexto de proteger o país de mentiras, de ideias contrárias ao governo, ou seja, é o Estado querendo controlar o que pensamos, falamos, cremos e fazemos. Mas continuando a história, o diálogo que André teve com este secretário da denominação. Então ele perguntou: o que é que você quer? Perguntou o secretário. Tentei dissimular minha surpresa pela sua rudeza com um sorriso amável. Eu só queria conversar com ele mais um pouco, falei. Perguntar se havia alguma coisa que eu podia fazer por eles. Fazer? Bem, Bíblias, por exemplo. Vocês têm Bíblias em número suficiente? O secretário olhava para mim intensamente. Você trouxe Bíblias em romeno? Atravessou a fronteira com elas? Eu tenho Bíblia, sim. Ele fez uma pausa. E então, com decisão: não precisamos de Bíblias. E você não deve, sob nenhuma circunstância, vir à minha casa ou à casa de qualquer crente desta forma. Espero que tenha compreendido. Estaria eu enganado ou será que ouvira um grito de socorro junto com toda aquela desconfiança e aspereza? Bem, então eu poderia vê-lo em seu escritório? Lá haveria perigo? Não é questão de perigo, eu não disse isso. E depois: sim, se você for ao nosso escritório amanhã, providenciarei para que o presidente esteja lá para uma breve palestra com você.
manhã seguinte, André dirigiu-se à sede da denominação. Mas vamos ouvir nas palavras do próprio irmão André. No dia seguinte, fui até a sede daquela denominação levando 6 Bíblias em uma pasta. O secretário estava lá, parecendo mais aflito do que nunca. Grandes gotas de suor haviam se formado em sua testa. Não consegui dominar a impressão de que ele estava com muito medo de alguma coisa ou de alguém. Fui levado ao escritório do presidente. "O que é que eu posso fazer por você?" perguntou ele em alemão. Apertei a sua mão e ia começar a responder que talvez eu pudesse fazer algo por ele. Mas lembrei-me de minha conversa anterior, no dia anterior com o secretário. Portanto, para ele, admitir uma necessidade aparentemente chegava às raias de uma declaração política. Por isso, eu simplesmente disse que estava visitando o seu país como um crente e queria levar para o meu povo algumas palavras de saudação que ele quisesse enviar. A fisionomia do presidente relaxou. Eu estava pisando em terreno firme. Uma palavra de saudação do povo da grande República Popular da Romênia para o oprimido povo holandês. O secretário sorriu e parou de enxugar o suor da testa. "Você não quer sentar?" perguntou ele, puxando uma cadeira. Durante 1/4 de hora, nós 3 conversamos, evitando cuidadosamente qualquer assunto perigoso. Falamos a respeito dos tomates da Romênia, os maiores que eu já vira, e a respeito de melancia que eu provara pela primeira vez naquele país. Falamos do clima agradável, que era tão ameno, segundo o presidente explicou, devido à proximidade do Mar Negro. Depois que havíamos exaurido o assunto do tempo dos tomates, a conversa começou a arrastar-se. Respirando fundo, eu decidi que chegara a hora de ou ser repelido de novo ou estabelecer um contato real com aqueles 2 homens amedrontados. Abri a pasta e tirei uma das Bíblias. "Vocês me permitem..." Não é isso que eu quero dizer. "Vocês permitem que o povo holandês presenteie o povo romeno com estes exemplares da Bíblia?" Imediatamente os 2 homens enrijeceram-se. Fiquei impressionado com a rapidez com que o secretário começou a transpirar de novo. O presidente tomou a Bíblia na mão e por um ápice eu captei a ternura com que ele a pegou. Porém, ele não iria ceder. Empurrou a Bíblia abruptamente para as minhas mãos de novo. "Eu não quero isso", disse ele. "Já passamos muito tempo juntos. Eu tenho muito o que fazer esta manhã", e assim saí daquele edifício levando as 6 Bíblias. Como entrara. Notei que a recepcionista riscou meu nome de uma lista logo que saí, como se estivesse de guarda em um estabelecimento militar. Quem sabe, podia ser que ela fosse membro da polícia secreta mesmo. Como poderia eu condenar a suspeita e o medo do presidente e do secretário se eu jamais havia experimentado as condições sob as quais eles precisavam trabalhar? Na semana seguinte, André conheceu outros crentes que viviam também aquela perseguição, mas que haviam guardado ainda a confiança em Deus e a esperança. À semelhança do que acabamos de ver, ele teve a oportunidade de se reunir com os líderes da denominação protestante estabelecida, que o receberam em 2 pessoas, pois eles tinham desconfiança dos estrangeiros. André diz que o presidente da denominação, um homenzinho fraco, ao entrar na sala estava tão ofegante pela caminhada que demorou alguns minutos para se recobrar. Seu nome era Georg, e o outro, o secretário, se chamava Ion. Imediatamente perceberam um problema. Nenhum dos 2 falava outro idioma e André não falava romeno.
Ficaram sentados olhando um para o outro por alguns instantes sem possibilidade de comunicação. Até que André viu sobre a escrivaninha de Georg uma Bíblia bem gasta pela manipulação constante e teve uma ideia. Pegou sua Bíblia em holandês e abriu o texto de 1 Coríntios 16:20 e indicou a ele que abrisse a sua Bíblia nesse mesmo texto, que dizia: Todos os irmãos vos saúdam, saudai-vos uns aos outros com um ósculo santo. Os rostos se iluminaram, diz-nos a narrativa. Os dois folhearam sua Bíblia em romeno e abriram em Provérbios 25:25 e indicaram o texto para que André o procurasse em sua Bíblia em holandês e leu: Como água fria para o sedento, tais são as boas-vindas para as boas novas vindas de um país remoto. Vejamos o restante do diálogo nas palavras de André. Agora nós três estávamos rindo. Abri na epístola de Paulo a Filemon. Dou graças a Deus, lembrando-me sempre de ti nas minhas orações, estando ciente do teu amor e da fé que tens para com o Senhor Jesus. Era a vez de On, e ele não precisou procurar muito. Os seus olhos percorreram as linhas seguintes e ele estendeu a Bíblia para mim apontando com o dedo. Pois, irmão, tive grande alegria e conforto no teu amor, porquanto o coração dos santos tem sido reanimado por teu intermédio. Passamos uma meia hora maravilhosa conversando através da Bíblia. Rimos tanto que até vieram lágrimas aos olhos. E quando, ao fim da conversa, tirei as Bíblias em romeno e empurrei-as sobre a escrivaninha, insistindo com gestos e representações que sim, eles deveriam ficar com elas e que não precisariam pagar por elas, eles me abraçaram muitas vezes. Mais tarde, eles conseguiram um intérprete que ajudou-os e André insistiu para que ficassem com todas as Bíblias em romeno para distribuí-las às congregações aonde sabiam elas não existiam. Eles colocaram esse intérprete à disposição do André, que viajou com ele por 1 semana e meia distribuindo Bíblias pelos locais indicados por Georg e Ion. Ao longo dessa viagem, André diz que encontrou todo tipo de crentes. Aqueles desanimados que achavam que não adiantava fazer nada, pois o governo impediria, aqueles que mantinham suas esperanças e fé, aqueles que planejavam deixar o país, e aqueles que queriam ficar para ajudar os demais a passarem por aqueles dias difíceis. Mas o visto de André estava para expirar e ele tinha que voltar para casa, afinal sua esposa estava grávida e teria que fazer aquele mesmo longo desvio pela Turquia, Grécia, Itália, o mesmo que tinha feito na ida. Decidiu ir embora em uma segunda-feira, para poder participar do culto do domingo na igreja com Georg e Ion. Ele diz que o culto foi memorável, pois já estando acostumado com os cultos romenos, que iam das 9 da manhã à 1 da tarde, este último durou das 9 às 5 da tarde, quando pararam para uma farta refeição. Na última pregação do dia ministrada por Georg, ele falou sobre a falta de ar que o acompanhava há muito tempo, mas virando-se para André, perguntou se ele lembrava-se daquela conversa que haviam tido usando textos bíblicos. Testemunhou Georg: algo aconteceu não somente no meu espírito, mas também no meu corpo. Eu estou respirando melhor desde aquele dia. Terminado o culto, eles se abraçaram, choraram juntos e acompanharam André até o seu Fusca azul. De volta para sua casa na Holanda, após mais de 2 meses fora, André, chegando tarde da noite em casa, entra chamando pela esposa, que meio dormindo recebe com alegria, contando tudo o que havia acontecido durante a sua ausência. E no dia 4 de junho de 1959, seu primogênito, Jopi, veio ao mundo.
através dessa série de vídeos, um pouco da história real vivida por este servo de Deus, o irmão André, e de tantos outros servos de Deus espalhados pelo mundo, sofrendo perseguições, sendo impedidos de proclamar sua fé, impedidos sequer de possuir uma Bíblia, muito menos lê-la. Mas vimos também Deus em seu amor e misericórdia, abrindo portas, janelas, cancelas, fronteiras para que o seu trabalho avançasse. Não é mérito de homens, é de Deus que nos dá a força, a coragem, a disposição para enfrentar, seja os perigos, seja as privações. Mas fica para nós o exemplo edificante e inspirador de alguém que dedicou sua vida para levar conforto e esperança aos irmãos que julgavam-se sozinhos e esquecidos em algum vilarejo no leste europeu durante o domínio soviético. Essa história, como já disse, passou-se há quase 70 anos atrás, mas ainda hoje, agora mesmo, histórias semelhantes a essa acontecem em diversos pontos deste mundo. Lembremos desses nossos irmãos perseguidos em nossas orações e dos missionários que, a exemplo de André, levam esperança e coragem aos seus corações. Um grande abraço e até o próximo vídeo, se Deus nos permitir.